Avaliar uma empresa. Por onde começo? O que preciso ter em consideração? Estarei capacitado para fazê-lo? Neste episódio vou falar sobre a avaliação de empresas, vários métodos de avaliação, conceitos importantes a reter e os aspectos principais a ter em consideração numa avaliação de uma empresa não cotada. Olá Business Lovers, o meu nome é Andréa Rocha, sou Business Coach especialista em gestão e administração de negócios e este é o Business After Hours. Olá, meus caros ouvintes, como estão? Espero que esteja tudo bem, que os negócios estejam a correr ainda melhor, não é? Já chegámos aqui ao terceiro mês do ano, já estamos aí bastante mais próximos, não é? De fechar o semestre, podemos dizer que basicamente 2/3 já foi. Do semestre, aliás, o trimestre, valha-me Deus, como eu estou na minha cabeça. E então, hoje decidi trazer aqui um tema que muitas das vezes é tratado com leviandade e não deveria ser, até porque é um tema extremamente técnico e deve ser sempre assessorado por um profissional financeiro especialista nesta área, ou seja, que é aqui a avaliação de empresas. Eu tive formação específica na área, neste caso, de Corporate Valuation, de avaliação, né, de empresas não cotadas, é disto que nós estamos a falar, não é? Ou é disto que eu vou falar, que é substancialmente diferente ou melhor, quando temos uma empresa cotada, nós temos outras formas de avaliar de uma forma mais direta o valor de uma empresa, ao passo que numa empresa não cotada, não. Então, saber o valor de uma empresa não é mandar palpites para o ar, não é dizer, a minha empresa vale X, a minha empresa vai valer Y no futuro. Com base em quê? E ainda por cima, eu acho que quem fala disto, efetivamente fala com um desconhecimento total, que não devia fazê-lo, porque até para os profissionais disto é extremamente difícil dizer quanto é que uma empresa vale e quanto pode vir a valer. E dois profissionais com o mesmo tipo de formação, com o mesmo tipo de background, vão dar valorizações diferentes. Isto já acontece com empresas cotadas, não é? Quando nós estamos a encontrar o valor intrínseco, por exemplo, de uma ação. Para este tipo de empresas há ainda mais instabilidade, não é assim tão simples, tão linear dizer a minha empresa vale X só porque eu acho que vale X ou a minha empresa vai valer Y no futuro, ok? Isto envolve realmente bastante conhecimento técnico e muitas vezes não só da nossa empresa, não é? Não podemos avaliar a nossa empresa só por ela própria. Nós temos que avaliar e pensar que ela está no mercado, certo? Que tem outros competitors, tem outros concorrentes. A partir não temos um monopólio, não é? Se assim for, realmente temos ali ouro nas mãos, mas isso hoje em dia raramente acontece. E se assim é, nós não podemos até avaliar de uma forma isolada, não é? Porque o investidor vai estar a olhar para o nosso negócio e vai estar para outros do mesmo setor, não é? E vai querer tirar a sua taxa de retorno maior possível, não é? A nossa face à dos concorrentes ou outros tipos de negócios que ele esteja a avaliar, que até podem nem sequer ser do nosso setor, não é? Se um investidor está a comprar um negócio porque sim, não é? Porque quer um negócio para investir e obter retornos, não necessariamente, a menos que seja um apaixonado por aquele setor ou tenha já alguma experiência naquele setor ou queira trabalhar de alguma forma com aquela indústria, senão não tem que ir buscar só empresas daquela indústria, não é? Então pode estar a olhar para o retorno como um todo. Pronto, então, como eu estava a dizer, saber o valor de uma empresa não é mandar palpites para o ar e o método avaliar empresas é saber, ou avaliar a nossa empresa é saber se ela está a crescer e se ela realmente está a desempenhar o seu papel. Ou seja, o papel de uma empresa, não é gerar lucros, que também com o tempo o seu valuation, a sua avaliação, suba. E lá está, muitas vezes a leviandade que se trata deste assunto, aqui dói-me ainda mais, porque a maior parte das pessoas tem muito pouco conhecimento da área financeira, então está a dizer realmente completos palpites para porque nem sequer sabe as bases. E o que é que são as bases? Nós vamos estar aqui a falar embora não vá entrar ao detalhe dos cálculos, mas de conceitos que entram nestes cálculos, nós temos que conhecer o beabá. E o beabá das finanças
empresariais são as 3 demonstrações financeiras, ok? Não há nenhuma empresa que esteja cotada em bolsa e que não tenha estas demonstrações para os seus investidores, certo? Da mesma forma que as empresas PMEs que não estão cotadas também têm que o ter, ou grandes empresas que não estão cotadas, ok? E quais são, então, as 3 demonstrações financeiras, que eu já falei aqui mais que uma vez: balance sheet, ou balanço patrimonial em português, income statement, demonstração de resultados, cash flow statement, demonstração de fluxo de caixa. Para quem isto tudo lhe soa estranho, talvez seja melhor ouvir um episódio que eu falo destas 3 demonstrações, apenas sobre isso, à volta disso, não é? E que é o episódio número 16, que é as 3 demonstrações financeiras. E muitas das vezes as pessoas estão a falar de avaliações de empresas sem sequer conhecerem as demonstrações financeiras da sua empresa. Por isso, são completos palpites para o ar, ok? Claro que depois isso não se reflete efetivamente numa venda em preço-valor. Porquê? Porque quem está do outro lado, à partida, ou não tem mais o que fazer ao dinheiro, ou então efetivamente vai avaliar como deve ser para ter um melhor retorno, e por isso vai querer saber sobre as demonstrações financeiras e tudo e muito mais. Então, também acho que é importante nós aqui, neste início, falarmos também de uma função que é importante nas empresas, na área financeira, que é o CFO, não é? O Chief Financial Officer. Eu, para ser sincera, nem sei como, se calhar isto em português será gestor financeiro, nem sei muito bem, na realidade, nem nunca pesquisei, mas há de ser alguém que gera o departamento financeiro. E o que é que este Chief Financial Officer, ou CFO, faz? Então, ele basicamente tem que assegurar que a empresa tem o capital necessário para as suas operações e investimentos. Ele faz a ligação entre a economia real, ou seja, da empresa, setor, mercado, e os mercados financeiros, ok? O acesso a capital. Depois, ele é um negociador por 2 partes. Por um lado, o CFO pode ser aqui um negociador quando está a tentar vender o negócio a investidores ou a providenciadores de crédito, para quem ele tem que contribuir para criar valor na empresa quando ele precisa de financiamento, não é? Aqui os providenciadores de crédito pode simplesmente ser a banca. Ele é também um negociador quando está a ser um comprador, ou seja, quando tem que assegurar que a empresa obtenha capital ao custo mais baixo possível, não é? Podemos aqui ter várias formas de irmos buscar capital, que não os capitais próprios, e fluxo de caixa operacional, e então ele acaba por ser o responsável de manter este equilíbrio do custo de capital e do retorno do negócio. Depois, também é responsável pela gestão da estrutura de capital e cuidar da relação com os investidores. E aqui, uma atenção, eu disse que nem sabia o nome em português, é verdade, mas há de ser qualquer coisa de gestor financeiro, talvez, administrador financeiro. Mas ainda há umas semanas eu tive uma conversa com uma pessoa que tem um negócio local, mas ok, que serve a muita gente, não é propriamente uma loja de roupa, não é? Mas que ao mesmo tempo eu vi muitas lacunas a nível de conhecimento de gestão e da própria estrutura, não é? Vi que, sei lá, alguma coisa, algum incidente, ele tinha que ir ao mais ínfimo pormenor, ele tinha que ser extremamente operacional, não é? Que não deve ser o papel de um empresário. E então, eu estava a ter a conversa com essa pessoa e ele disse que ia contratar um financeiro. Até que eu fiquei muito surpresa. E então ele disse que ia contratar um financeiro e eu fiquei assim, um financeiro? Como assim? E eu pensar, não CFO, não é? Eu vou pensar, fogo, na tua estrutura faltam tantas outras coisas, porque é um CFO? Até que a pessoa começou a explicar-se e as tarefas que eu percebi que ela ia fazer, na realidade, o que a pessoa queria dizer é que queriam contratar um administrativo. Simplesmente uma pessoa, não é? Para tratar das burocracias, papeladas, de fazer pagamentos, ou seja, nada a ver com CFO. Ok, dávamos num ponto muito mais atrás. E muitas vezes as pessoas, lá está, por desconhecimento, estão a chamar nomes às coisas que não são aquelas que efetivamente são os nomes apropriados. E pronto. Mas passando isto à frente, isto é só à parte, eu primeiro fiquei
fiquei assim muito reticente a pensar, mas então ele explicou-me, eu disse, não, mas o que tu queres dizer é isto. E pronto, acho que ajudei a pessoa a saber alguma coisa, espero eu. Bom, e passando isto à frente. Então, outro ponto a ter em consideração antes dos métodos de valoração propriamente ditos. Entender a dicotomia de risco-retorno. Quanto maior o risco incorrido, maiores são esperados que sejam os ganhos. Óbvio, certo? A relação risco-retorno leva-nos até ao conceito de valor. O valor de um ativo é dado pelos cash flows descontados à taxa de retorno exigida. O valor de um ativo aumenta com a diferença positiva entre o retorno esperado e o retorno requerido, ou seja, quanto maior esta diferença positiva. Então, para gerarmos o valor de um ativo, temos de estimar os cash flows gerados por esse ativo. E esse é o pressuposto de alguns modelos de avaliação de empresas. Então, existem vários métodos de avaliação de empresas, ok? Eu vou falar aqui de 3 gerais, depois falar mais de um em particular, mas não é exaustivo, ok? Há mais do que aqueles que eu estou aqui a falar. Então, os vários métodos de avaliação de empresa que eu vou referenciar aqui, porque escolhi estes, acho que também acabam por ser os mais gerais, mais utilizados, é o Discounted Cash Flow, ou também chamado de Earnings Based Method, ou seja, o método dos fluxos de caixa descontados, em português. A avaliação por comparação, também chamado método dos múltiplos, a empresa é avaliada face a empresas do mesmo setor comparáveis. E um terceiro método, Liquidation Value, ou seja, um método por valor de liquidação. Basicamente faz uma estimativa do valor que os investidores retirariam num cenário de liquidação da empresa. Entre outros, como eu falei, não é exaustivo. Antes de prosseguir, quero também fazer aqui uma ressalva. Em alguns termos eu vou traduzir, ou eu vou ter cuidado de traduzir praticamente todos, acho eu, ou todos, do inglês para o português. Mas utilizarei maioritariamente no meu discurso os termos em inglês, como até já vem sido habitual noutros episódios, porque faz mais sentido que utilize esses dados. A literatura relevante deste tema está em inglês, é muito mais fácil se vocês quiserem saber algo sobre o assunto procurar em inglês, e também o facto de, por vezes, as traduções são enviesadas, estranhas, às vezes mistura-se ali o português do Brasil. Então, por isso, eu vou tentar dar sempre o nome também em português, mas daí em diante falar no nome em inglês, ok? Saltando este pormenor, dizer-me que vou debruçar mais no método Discounted Cash Flow, Earnings Based Method. Há diferentes modelos de avaliação baseados no método Discounted Cash Flow. O que vou falar aqui hoje é mais sobre o Enterprise Discounted Cash Flow e o modelo Economic Profit. Antes de ir à frente, quando fala-se ali há muita gente que utiliza o método dos múltiplos, até por ser um método mais simplificado. No entanto, qual é a dificuldade ali no método dos múltiplos? Uma vez que eu não vou falar mais à frente de nenhum dos métodos, vou falar aqui só esse parênteses. No método dos múltiplos, o que é difícil? Encontrar um múltiplo. Okay? Qual é o múltiplo que representa aquela empresa? Qual é o múltiplo daquele setor? Nós podemos ver, mas depois há discrepâncias de empresa para empresa, não é? Da própria indústria, há coisas que podem efetivamente mudar e aquilo pode ser muito generalista, temos um múltiplo só. Depois, outra coisa, há empresas, não são muitas, não é? Mas há sempre casos em que o que elas fazem não é de forma comparável, aquele negócio é muito dificilmente comparável, porque não tem características muito sui generis. Imaginemos, por exemplo, o exemplo em Portugal da Sonai, não é? A Sonai é um conglomerado de empresas que, na realidade, na Europa, não sei se nós teremos outro caso, não é? Assim, parecido. Que tenha retail de supermercado, retail de roupa, de calçado, sei lá. As próprias empresas agora estão divididas, também a Sonai está cotada na bolsa, ok? Mas se formos a avaliar deste ponto de vista, é muito difícil nós compararmos com outro grupo na Europa. Então, tem também essa questão. Pronto. E posto isto à parte do método dos múltiplos, agora as bases de avaliação, antes de ir mais ao detalhe, para aqui o método Discounted Cash Flow,
Sendo que não vamos entrar aqui em fórmulas, tal como já disse, mas sim vamos falar de conceitos que são preponderantes ao cálculo de uma valuation de uma empresa. Até porque é difícil estar a explicar aqui equações e um Excel com mil e uma somas e operações matemáticas num podcast, ok? Nem é o objetivo. O objetivo é dar aqui uma introdução, perceber que isto não é algo que simplesmente dizer, a minha empresa apetece-me e eu acho que ela vale X, mas vocês terem um bocadinho de conhecimento e ponto de vista crítico sobre estes temas. E então, independentemente do modelo, a avaliação é sempre um processo iterativo. Nós vamos ter que andar sempre ali no trial and error, ok? Depois, nós começamos por analisar o histórico de performance, ao analisar o passado, para percebermos se a empresa tem criado valor, seja porque tem crescido ou como se compara com os seus concorrentes. Uma boa análise deste tipo foca-se em ROIC, Return on Invested Capital, ou ROIC. Ou seja, em português é o retorno sobre o capital investido e crescimento. O retorno sobre o capital investido mede a capacidade da empresa criar valor. Então, digam-me, como é que é possível nós fazermos uma avaliação palpitada quando muitas vezes nem sabemos o que é esta métrica do ROIC, ok? Então, passos a tomar. 1. Fazer projeções financeiras, nomeadamente dos cash flows futuros, a curto e médio prazo. 2. Obter o valor de uma empresa através do Enterprise Discounted Cash Flows. Os cash flows futuros são descontados pelo Weighted Average Cost of Capital. Muita gente também conhece isto pela sigla WACC, não é? WACC, que em português significa o custo médio ponderado do capital, e é isso mesmo, não é? O custo, basicamente, proveniente de várias fontes do capital. Qual é o custo qual é o custo desse capital, não é? Depois, ponderado porque é em relação ao uso de cada um deles dentro da empresa. 3. Relativamente ao long term, temos de utilizar uma perpetuidade, ou seja, assumimos um determinado valor de crescimento no long run, que é definido com base nos principais direcionadores de valor na empresa, mais especificamente o ROIC, Return on Invested Capital, e crescimento. O período forecast explícito deve ser longo o suficiente para que nesse período a empresa atinja um ponto estável de crescimento. É por vezes utilizado o período de 5 anos, mas não há uma norma. Às vezes, em análises mais profundas e até mais recomendável, utilizam-se períodos de 7 a 15 anos, nomeadamente em empresas com ciclos de negócio maiores ou aqueles que têm um crescimento super rápido, não é? Então, salvaguarda-se através de uma projeção maior no tempo. Quando utilizamos o período de 5 anos, podemos estar a subavaliar a empresa e, para balancear, devemos assumir maior crescimento no long term. E esse tal período estável é um período em que a empresa cresce a uma taxa constante e reinveste uma proporção constante dos seus lucros no negócio todos os anos. Como já vimos, algo crucial é projetar os cash flows futuros, a faturação. Tudo no cálculo da avaliação vai depender direta ou indiretamente da receita projetada. Para a projetarmos, podemos utilizar duas estratégias diferentes, basicamente. Estas duas. Top-down, de cima para baixo, ou market-based, ou bottom-up, de baixo para cima, ou customer-based approach. Estas previsões devem ser consistentes com a evidência do crescimento no passado. Temos também de provisionar a demonstração de resultados, incorporar as despesas correntes da operação, depreciação, juros e impostos. Daí eu ter dito que é importante também para trás, não é? Não chegar a este ponto sem conhecer para trás o que é que são as demonstrações financeiras, o que é cada ponto e como é que elas relacionam e saber analisar. Quando fazemos a previsão, podemos encontrar desafios como direcionadores de negócios que não financeiro, exemplos, indústrias em que os preços ou a tecnologia tendem a oscilar bastante, ter em consideração que são custos fixos e o que são custos variáveis no negócio. Em alguns negócios temos muitos custos fixos, noutros grande parte é variável. E como já sabem, isso influencia muito o break-even point. E para quem aqui não sabe o que é o break-even point, ou como funciona em função dos custos fixos e variáveis, vão ouvir o episódio número 23, Break-even point e análise break-even, e saberão, lá está, esta relação entre os custos fixos e variáveis e o que é isto, break-even point, porque é que ele é importante
ser analisado nos negócios e termos noção dele. Por último, outra das coisas que muitas vezes parece aqui um desafio nestas previsões é a inflação. Normalmente o custo de capital é computado em termos nominais, então as projeções também. O que quer dizer que em alturas de elevada inflação, isso vai corromper a nossa avaliação. Vejamos em momentos como estamos agora a passar, não é? Em que a inflação está em valores recorde, não é? De 20, 30 anos e que terá muita influência logo no valor. Então, em termos de cálculo e após termos todos os dados que aqui falei, basicamente em termos matemáticos vai haver aqui iterações, vai haver vários cálculos intermédios, mas o objetivo final é obter o custo do capital, obter o Free Cash Flow descontado pelo Weighted Average Cost of Capital, ou WACC, como eu tinha dito, que é o custo médio ponderado do capital. Terem atenção que o custo do capital será a junção das diferentes fontes de capital, nomeadamente dívida e equity, ou seja, o capital societário. Por último, calcular e interpretar os resultados. Analisar os valores obtidos da valuation no sentido de se assegurar que os pressupostos são realistas e que o valor obtido é plausível. Avaliar uma empresa não é mais do que sentir o pulso à mesma. Em termos mais globais, devemos olhar, em primeiro lugar, para a saúde da empresa. E aqui vamos analisar drivers de valor no long term, como a estratégia, o negócio atual e possíveis oportunidades de crescimento. E drivers de valor no medium term, a força comercial, estrutura de custos e qualidade dos ativos. Seguidamente, a esta análise passamos para os drivers de valor no short term. Produtividade das vendas, competitividade da estrutura de custos e eficiência do capital investido. Por fim, nada como confirmar efetivamente pela análise dos drivers de valor financeiros, que é o que estive a falar, basicamente em todo o episódio, não é? Como já tinha dito, também do ponto de vista financeiro, vamos essencialmente avaliar crescimento, Return on Invested Capital, ou retorno sobre o capital investido, e o custo de capital. Isto dar-nos-á o valor fundamental da empresa. E pronto, ufa, aqui foi mais um episódio. Este foi um episódio de tantos, não? Muito conceito novo aqui para muitas pessoas, provavelmente. Para quem ainda não sabe muito bem isto das demonstrações financeiras, do break-even point, embora não seja aqui um ponto crucial o break-even point, mas as demonstrações financeiras sim, porque se já para algumas pessoas já falarem em alguns termos que aparecem nas demonstrações financeiras acaba por ser confuso, quando nós vamos falar de um Weighted Average Cost of Capital, então a coisa descamba, não é? Então é muito importante para quem quer efetivamente aprender isto, nem se trata de aprender e ter que fazer, não é? Ter mais consciência sobre isto. Se eu um dia quiser vender a minha empresa, se eu quiser comprar um negócio, como é que eu tenho que olhar, não é? E como é que simplesmente não chegar a alguém e dizer-me que a avaliação é aquilo, não é? E perceber o pessoal, se isto, como vocês viram, é apenas um método. Melhor ou pior, não sei. Acho que acaba por ser um dos métodos, se calhar, mais utilizados, que os especialistas financeiros mais gostam, em termos de fiabilidade. Mas isto não é um assunto que se aprenda assim de repente. Isto vai-se aprendendo e tendo em conta que nós temos que ter um ponto de vista crítico sobre uma avaliação e saber o que é que lá foi considerado, é muito importante nós sabermos mais sobre isto. Por isso mesmo, se precisar de uma avaliação da vossa empresa para efeitos de venda, o melhor é procurar um especialista nesta área. No entanto, vocês já sabem mais ou menos quais as regras do jogo, qual é as coisas, não é? Que eu tenho. Não vão simplesmente comer algo que alguém nos põe no prato e achar que, ok, tá, eu vou confiar, não é? Vocês conseguem, com mais algum estudo, chegar lá e perceber se efetivamente estão alguém me está a levar para o caminho certo, esse alguém também tem um conhecimento certo, ok? Bom, e assim chegámos ao final de mais um episódio do Business After Hours. Espero que vos tenha sido útil. Obrigada por estarem a ouvir e espero ter-vos aqui no próximo episódio. Não se esqueçam, partilhem com alguém para quem este conteúdo possa ser interessante e já sabem, classifiquem este episódio na plataforma que estão a ouvi-lo. Fico à espera de vocês no próximo episódio. Até lá, stay tuned!